Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma videoaula. Quero, antes de nós começarmos, fazer algumas observações. Essa videoaula de hoje, nós vamos trazê-la de forma em que vocês vão poder revisar alguns assuntos das videoaulas anteriores, porque vocês vão responder aí uma atividade avaliativa. Eu acredito que vocês já estejam aí resolvendo essas atividades, que elas valerão essas atividades uma nota, não é a segunda nota de vocês. Então, para isso, eu tenho aqui essa aula de hoje para eu revisar os termos da oração, que são os termos integrantes e acessórios, o substantivo e suas flexões. Por quê, pessoal? Eu vou fazer essa breve revisão. É breve, para auxiliar vocês, essa videoaula de hoje, para vocês responderem as questões que eu elaborei. Porque essa atividade avaliativa são 10 questões, e essas 10 questões elas estão voltadas exatamente para estes assuntos, que foram basicamente os primeiros assuntos em que nós trabalhamos as videoaulas, onde nós começamos essas aulas remotas. Então, ok? Entendido, então? Vamos, então, começar com os termos integrantes. Eu vou revisar termos integrantes, termos acessórios. Aí depois nós passamos para substantivo. Preste atenção, pessoal, para que, de fato, qualquer questão que vocês tenham aí na atividade avaliativa, vocês possam recorrer a essa videoaula para tirarem as dúvidas, ok? Mas tá tudo bem. Respondam conscientemente, sozinhos. É uma forma de você averiguar se realmente você de fato absorveu o que já foi dito nas aulas anteriores, ok? Então vamos lá. Termos integrantes são aqueles que complementam o sentido tanto de verbos como de nomes. Ou seja, são termos que não têm carga significativa completa. Quem não tem carga significativa completa? Pode ser um verbo e pode ser um nome. Se ambos não possuem carga significativa completa, necessariamente nós teremos que dar sentido a esses termos. Nós teremos que complementar esses termos. E aí nós chamamos exatamente de termos, tá? Termos que está dentro dos termos integrantes. Quando esses termos completam o sentido de verbos, são chamados de complementos verbais. Quando eles completam o sentido de um nome, eles são chamados de complementos nominais. Mas existe ainda um outro termo, chamado integrante. Então, nós temos o complemento verbal, que é o objeto direto e objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Esses termos, eu diria que eles são importantes dentro do contexto oracional, tá? É diferente dos termos acessórios. Os termos integrantes, necessariamente, eles precisam estar dentro do contexto oracional, dentro da estrutura da oração. Eu coloquei complementos verbais, mas basicamente, quando nós falamos de termos integrantes, nós falamos de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Vamos revisar aqui rapidinho cada um deles? Ok. Nós temos aqui, para que o sentido dos verbos transitivos sejam complementados, nós vamos utilizar o complemento verbal, que pode ser o objeto direto, pode ser um objeto indireto e pode ser os dois juntos. Ambos poderão vir juntos na estrutura oracional, dando sentido a um verbo transitivo. Os verbos transitivos são aqueles que pedem complemento, que eles por si sós, esses verbos não constituem sentido. Dentro de uma estrutura, dentro de um discurso, é necessário que eu dê um complemento para esses verbos. São chamados de verbos transitivos. E aí vejamos, qual vai ser a diferença básica do objeto direto para o objeto indireto? Um vai ser ligado a um verbo transitivo direto e o outro vai ser ligado a um verbo transitivo indireto. Esses complementos verbais, um é ligado com preposição, que é o objeto indireto, e o outro ligado sem preposição, que é o objeto direto. Basicamente, nós vamos observar aqui nesse exemplo. Vamos lá. Exemplo de objeto direto. E aí vejamos, olha, se eu disser apenas isso, ganhei, eu uso aquela táticazinha da pergunta, ganhei o quê? Tá?
A resposta que eu tenho, eu ganhei o quê? Chocolate. Chocolate é o complemento do verbo ganhar e que é um verbo transitivo direto. Como é que você sabe que ele é um verbo transitivo direto? Olha a pergunta, o que, quem, né? A pergunta básica. Ganhei o que? Chocolate. Então, chocolate funciona aqui como objeto direto. Então, aqui é um complemento verbal. É ligado ao verbo transitivo direto sem a intermediação de uma preposição. Veja o outro exemplo. Exemplo de objeto indireto. Preciso de uma xícara. Faltou bem aqui o acentozinho, tá, pessoal? Xícara de café. Olha o verbo aqui, ó. Verbo transitivo que indireto. Olha a pergunta. Eu preciso de quê? Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de alguém. Olha aqui, ó. O que é que eu preciso? De uma xícara de café. Então, esse termo de uma xícara de café é um termo sintático que completa o sentido do verbo precisar. E o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Entre ele e o seu complemento há uma intermediação, ou seja, é ligado por preposição. Mas eu tenho outro exemplo. Exemplo de objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Eu posso pegar o mesmo verbo. Quem ganha, ganha algo de alguém. Então, o que foi que eu ganhei? Olha, esse verbo aqui é transitivo direto. Ele vai ter dois complementos. Eu ganhei o quê? Chocolate. De quem? Do meu amor. Então, aqui eu teria dois complementos verbais. Um na posição de objeto direto, que é chocolate. Do meu amor, ligado por preposição, seria o objeto indireto. Ok? Então, isso, complemento verbal. Complemento nominal. O próprio nome já diz. Completa o sentido de um nome. Esse nome também é um nome incompleto. Ele precisa de complemento. O complemento nominal, assim como o objeto indireto, ele é ligado por preposição. E qual vai ser a diferença? Complemento nominal é o termo sintático que completa o sentido de um nome com uso de preposição. Objeto indireto é um termo sintático que completa o sentido de um verbo com uso de preposição. Mas qual é a diferença? Objeto indireto completa sentido de verbo, complemento nominal completa sentido de nome. O complemento vai complementar o sentido de um advérbio. Esse nome pode ser um adjetivo e pode ser um substantivo. Exemplo, o pai estava orgulhoso dos seus filhos. Olha, o pai estava orgulhoso. Orgulhoso de quem ou de quê? Dos seus filhos. Então, dos seus filhos aqui é complemento nominal. É ligado por preposição, não é objeto indireto não, porque aqui dá sentido é o nome orgulhoso. Orgulhoso aqui é um adjetivo, tá? Aqui é um adjetivo. Se eu disser assim, o homem tem necessidade de alimentos. Ó, necessidade é um nome, é um substantivo. Necessidade de quê? De alimentos. Complemento nominal, ok? O complemento nominal representa o recebedor, é o paciente. Preste atenção nesse detalhe. Complemento nominal, ele recebe a ação. Ele é o paciente, ele é o alvo da declaração expressa por esse nome. É regido, eu já coloquei, pelas mesmas preposições do objeto indireto. Ele difere deste objeto indireto apenas porque, em vez de complementar verbos, o complemento nominal completa sentido de nomes, que é substantivo, adjetivo e alguns advérbios terminados em mente. O juiz agiu favoravelmente ao réu. Favoravelmente é um nome que pede complemento, ao réu é o complemento nominal. E favoravelmente é um advérbio. Ok? O agente da passiva é o que pratica a ação. Ocorre numa oração passiva e indica o sujeito que praticou a ação do verbo e geralmente vem introduzido o agente da passiva pela preposição por ou, em algumas situações raras, pela preposição de. Vamos lá. Por exemplo, na voz ativa temos a oração. O menino pôs a bola sobre a cama. Voz ativa. O sujeito, minha gente, é quem aqui, ó, o sujeito, o menino. E o objeto direto, ó, o menino pôs o quê? A bola. A bola é o objeto direto. Isso é voz ativa. Agora, na voz passiva, o mesmo exemplo ficaria assim. A bola foi posta pelo menino sobre a cama. Então, o que caracteriza a voz passiva, minha gente? Sujeito é o sujeito paciente, uma locução verbal aqui, ó. E aqui é o agente, foi quem praticou a ação. Quem foi que colocou a bola sobre a cama? O menino. Como é que eu sei que isso aqui é a voz passiva? Olha aqui. A estrutura oracional é essa. Sujeito, mas é um sujeito que sofre. A locução verbal, geralmente a locução verbal, não esqueça, é o verbo ser, o verbo auxiliar. E o outro verbo é o verbo lá da oração na voz ativa.
Então, nós temos aqui pelo menino, o agente da passiva, ok? Vamos então aos termos acessórios. Minha gente, termos acessórios são aqueles termos que têm uma função secundária. A função que eles desempenham é secundária. Ou seja, eles não são selecionados pelo nome ou verbo. E se forem retirados da oração, não vai alterar o sentido, portanto, semanticamente, a oração continua tendo sentido e não vai alterar a sua gramática. Existem, portanto, 3 termos que possuem essa função: adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e o aposto. O vocativo é um termo à parte, ele não é acessório. Vamos revisar cada um desses termos. Os adjuntos adverbiais são aqueles que descrevem como que ocorreram as situações descritas. Pode indicar esses adjuntos adverbiais o tempo, o lugar, que é o espaço, tem uma relação de várias semânticas, de dúvida, de afirmação, de negação. E os adjuntos adverbiais, eles vão estar atreladamente, a maioria das circunstâncias deles vão estar atreladas aos verbos, tá? Aos verbos. Porque quando o adjunto adverbial faz referência a um advérbio e a um adjetivo, ele só atribui intensidade. Mas no restante das construções oracionais, os adjuntos adverbiais estão ligados a verbo. Por isso que é o nome adjunto, ou que vem junto ao verbo. Um exemplo que nós vamos poder observar aqui: as meninas falaram alto. Olha, e geralmente os verbos das orações em que vocês encontram adjuntos adverbiais são verbos intransitivos. Eles necessariamente no contexto não precisam de complemento. As meninas falaram, pronto, não precisa eu dizer que elas falaram alto. Eu não preciso obrigatoriamente dizer o modo que elas falaram. Se eu dissesse apenas que elas falaram, ok, o verbo falar já tem sentido completo. Então, se o termo alto for retirado da oração, o sentido da frase não é perdido. Semanticamente, a frase continua tendo sentido. Então, as meninas falaram, é um verbo intransitivo, a ação é contida nele mesmo, tem sentido completo. E alto é o quê? É uma circunstância atribuída. Alto é uma circunstância atribuída ao verbo falar. Que circunstância, professora? Circunstância de modo. Ela falou alto, ela falou baixo, ela falou rapidamente. Tá vendo? Então, aqui, nós temos dentro dessa estrutura oracional uma circunstância. E essa circunstância, ela foi relacionada ao verbo. E a circunstância, quando ela é relacionada ao verbo, nós chamamos de adjunto adverbial. Adverbial que vem junto ao verbo. Os adjuntos adnominais são aqueles que vêm junto aos nomes. Adjunto adverbial ao verbo e, raramente, a um outro adjetivo, a um outro advérbio, e os adjuntos adnominais, eles vão caracterizar, eles vão especificar, eles vão determinar um agente da ação, que é o substantivo. Isso é feito através de adjetivos, ou seja, os adjuntos adnominais, eles podem ser representados morfologicamente por um adjetivo ou por uma locução adjetiva. A locução adjetiva é aquela estrutura, preposição mais um substantivo. Também o adjunto adnominal pode ser representado morfologicamente por um pronome, ou por um numeral, ou por um artigo. Exemplo: o homem lindo sorriu para a jovem. Onde é que você vai encontrar adjuntos adnominais, pessoal? Vocês vão encontrar onde vocês tiverem substantivo. Esse adjunto pode estar presente no sujeito, no predicado, em qualquer parte da oração. A dica é: procure primeiro os substantivos. Quando você procura o substantivo, você identifica quem vem antes, quem vem depois. Se tiver alguma palavra caracterizando, se tiver alguma palavra determinando, se tiver alguma palavra especificando, e estiver dentro das classes gramaticais, artigo, pronome, numeral, adjetivo ou locução adjetiva, vai funcionar sintaticamente como adjunto adnominal. Vamos lá. Olhem comigo aqui, ó. Homem. Homem é substantivo, galera. Quem veio antes de homem? O artigo, ó, tá aqui, ó. Quem veio depois? Lindo. Então, aqui tá determinando o homem. É um artigo, então é adjunto adnominal. Lindo é uma qualidade, é um adjetivo, é adjunto adnominal. Eu disse que aonde tiver adjunto adnominal tem que estar junto a um substantivo. Jovem, substantivo. Tem algum termo que pode funcionar como adjunto adnominal de jovem? Sim, o artigo a. Então, os adjuntos adnominais dessa estrutura oracional são o O, que é o artigo, lindo, que é um adjetivo, e a, que é um adjetivo. Distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal. Lembra? Quando o termo ligado a um substantivo abstrato vier precedido de preposição, você vai usar aquela tática de termo agente e termo paciente.
Por quê? Porque o substantivo abstrato é o mesmo. E complemento nominal pode completar o sentido de um substantivo. E a adjunta denominal se refere a substantivo. Então aqui surge a dúvida, quando ambos os termos fizerem referência a um substantivo abstrato. Porque se o substantivo aqui for concreto, minha gente, o termo ligado pela preposição vai ser a adjunta denominal. Agora, se o substantivo for concreto e o termo, aliás, abstrato, e se o termo é ligado por preposição, você vai ter que fazer esse jogo para descobrir se é adjunta denominal ou complemento nominal. Pois vamos lá. Camila tem muito amor à mãe. Substantivo abstrato, amor. Eu quero saber se você diria se isso aqui é adjunta denominal ou complemento nominal. Como é que você vai saber? Porque eu tenho outro exemplo aqui. Vera é um amor de mãe. Vamos lá. A mãe aqui é o agente ou paciente da ação de amar? É paciente. Então, se é paciente, o termo é complemento nominal. É complemento nominal. Vera é um amor de mãe. De mãe. É o agente de amar ou ela é amada? Ó, Vera é um amor de mãe. Ela é que é o amor. Então, ela pratica a ação. Então, ela é adjunto a denominal. Ela é o agente da ação de amar. E mãe aqui é o paciente. É o termo paciente. Ela está recebendo amor de quem? Da Camila. E aqui não. Ela é um amor de mãe. Ou seja, ela pratica a ação de amar. Então, quando o termo ligado ao substantivo abstrato por preposição é um termo agente, aquele que pratica a ação daquele nome, é a adjunta denominal. O termo ligado a um substantivo abstrato por preposição é um termo paciente daquele nome, é complemento nominal, ok? Aposto. É um termo que, acrescentado a outro termo da oração, tem a função de ampliar, resumir, explicar ou desenvolver mais o conteúdo do termo ao qual se refere. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, ó, tá? Vírgula, dois pontos e travessão, tá? Então, são os sinais que nós utilizamos para separar o aposto. Exemplo, sexta, dia 12 é feriado. O que é que nós temos aqui? Aposto. Eu estou dizendo quem é o dia, ó, qual é essa sexta. Então, aqui eu tenho aqui um aposto explicativo, né? Porque tem os tipos de aposto explicativo, resumitivo, tá? E outros que nós trabalhamos lá nas nossas videoaulas, que eu até especifiquei aí na atividade de vocês, quais são as videoaulas que vocês podem retomar para vocês reverem esse conteúdo. Mas aí na aula de hoje dá para vocês esclarecerem algumas dúvidas, ok? Então, aposto é um termo que vem separado por vírgula depois de dois pontos. O aposto geralmente é numerativo, é depois de dois pontos. O explicativo é entre vírgulas, né? O resumitivo também, depois de uma vírgula, tá? E dá para vocês também ver esse conteúdo lá no volume de vocês, no volume 1, ok? Então, aposto tá aqui, tá bom? É o termo que acrescenta, é uma informação a mais. O aposto, ele serve para acrescer algo que já foi dito antes. O aposto, geralmente, ele faz referência a um termo anterior a ele. O que é o vocativo? É o termo usado para invocar, para chamar o interlocutor. Sintaticamente, o vocativo, minha gente, ele não faz nenhuma relação com nenhum dos termos da estrutura oracional. Ele não possui relação com qualquer um dos constituintes da frase, ou seja, nem faz referência ao sujeito e nem faz referência ao predicado. Ele é um termo deslocado. É tanto que ele pode vir no início, no meio ou no final. E ele é um termo virgulado. Quando eu digo isso, essa expressão, para dizer que ele vem separado por vírgula. E o aposto não confunda com o aposto. Vocativo é chamamento. Pedro, tá? João, Carlos, Eduardo, tá? Então, quando eu digo vocativo interpela ou invoca o interlocutor, sintaticamente ele não tem nenhuma relação, então eu posso dizer, você está bem, filho? Posso colocá-lo lá no final. Olha aqui o exemplo, ó. Filho, você está bem? Qual foi o termo que foi usado como vocativo? Filho, termo que foi usado para chamar, para invocar, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós ficamos com uma breve, minha gente, é breve, tá? É só para vocês relembrarem, refrescarem, uma breve revisão dos termos integrantes e termos acessórios.
Vamos ao substantivo. Substantivo foi uma classe gramatical que nós estudamos. Nós fizemos até uma relação que o substantivo, ele tem relação, ele pode ser o núcleo de um objeto indireto, de um complemento nominal, de um predicativo, tá? Então, substantivos são palavras que são usadas para nomear, nomificar. São palavras variáveis que designam seres. Esses seres, minha gente, podem ser seres visíveis ou não, reais ou fictícios, animados ou não. Então, o substantivo vai servir para nomear as ações, os estados, os sentimentos, os desejos, as ideias, ok? Cuidado para, dentro do processo de substantivo, da classe gramatical, dessa categoria gramatical, vocês entenderem que qualquer palavra ela pode tornar-se um substantivo. Nós chamamos de processo de substantivação ou palavra substantivada. É quando nós tiramos a palavra da classe gramatical original dela e tornamos essa palavra um substantivo. Como é que eu faço isso? Pelo processo de um acréscimo de um determinante, que geralmente nós usamos o artigo, mas pode ser até um pronome, pode ser um numeral. Então, todas as classes gramaticais podem ser substantivadas dentro de um contexto linguístico, bastando para isso antepor-lhes um artigo. Eu coloquei artigo, mas pode ser um outro determinante. Era-lhe familiar o canto matinal e o amanhecer. Minha gente, aqui, ó, o canto aqui, tá? O canto aqui, um verbo, tá? Eu canto, tu cantas, né? Então, aqui, ó, amanhecer, ó, um verbo, tá? Então, nessa condição aqui, essas palavras, elas saíram da condição de verbo para tornar-se um substantivo. E esse processo de substantivação, nós colocamos um artigo antepondo essa palavra. Então, qualquer palavra, se eu disser o azul do céu, azul aí não é adjetivo, é um substantivo. O azul, eu estou dando nome à cor. Agora, se eu digo o céu é azul, azul é qualidade. Tá vendo a diferença? O céu é azul é qualidade. Agora, o azul do céu é o nome. E se é nome, é substantivo. E qual foi o processo que fez com que esse azul se tornasse um substantivo? Eu coloquei um artigo, o azul do céu. Ok? Os substantivos eu quero que vocês revejam. Quanto à sua designação, eles podem ser comum e próprio. Comum. Nomifica seres em gerais. Próprio, particulariza, especifica. Quanto ao tipo de ser nomeado, os substantivos podem ser concreto ou abstrato. Concreto é um substantivo que tem dependência própria. Abstrato é um substantivo que não tem dependência própria. Precisa de um ser para existir. Amor, felicidade, paixão, ódio, ok? Coletivo é um tipo de substantivo comum, tá? Mas que denomina uma série de seres, um conjunto de seres. Então, classificação também. Quanto à formação, quanto à origem, o substantivo pode ser primitivo ou derivado. Primitivo, primeiro, derivado, vem do primitivo. Quanto à sua formação, pode ser simples, com um único núcleo. Composto, substantivo com mais de um núcleo. Os substantivos também, eles podem ter suas flexões, por isso que a gente chama de categoria gramatical variável. O substantivo ele pode variar em gênero, ele pode variar em número e ainda pode ter suas formas associadas à variação de grau, que é basicamente tamanho, que é o acréscimo de sufixos, que denota aumentativo, tamanho grande, sufixos que denotam o tamanho pequeno, que são diminutivos. Então, ok? Eu não trouxe aqui todas as regras das flexões do substantivo, mas a flexão primeira, quanto ao gênero, qual é a desinência que basicamente nós usamos para colocar um determinado substantivo no gênero masculino ou feminino? A regra básica é a marcação da desinência a. Então, se eu tenho menino, eu digo menina. Então, o a é capaz de atribuir aí o gênero feminino. Então, gramaticalmente falando, a desinência de gênero nossa é o a. A desinência de número, que é quantidade, é o s. Então, nós temos aqui, olha só, com acréscimo perua, perua. Então, a desinência aqui a. Com queda, nós temos menino, menina. Aqui é porque só trocou e aqui acrescentou. Aqui houve uma troca apenas. Com substituição, leão, uão por oa. Então, aqui são as várias modalidades
que nós usamos para nós flexionarmos um substantivo em gênero. Quais são os gêneros, professora? Masculino e feminino, ok? Nós temos ainda alguns substantivos que eles são chamados de substantivos uniformes, só tem uma forma. Não tem como eu modificar, por exemplo, menino, menina. Existem substantivos que a palavra vai permanecer inalterada. Como nós seremos capazes de atribuir o gênero a ela? Colocando um O ou A. O O simbolizando o masculino, o A simbolizando o feminino. Então, comum de dois é quando eu digo, ó, pianista, o substantivo é o mesmo. Mas como é que eu faço a modificação, a flexão de gênero? Eu coloco O ou A. O masculino, A feminino. Dentista. Dentista é o dentista, a dentista. A palavra aqui permanece inalterada. Nós chamamos comum de dois. Os epicenos são aquelas expressões para os animais. Nós colocamos macho e fêmea. É para atribuir a diferença de sexo. Então, jacaré macho, jacaré fêmea. Mas lembrem-se, não são todos os animais que acontecem isso. Existem animais que têm formas variantes. A vaca, o boi. Tá vendo? Então, é diferente. O galo, a galinha. Então, existem formas variantes. Inclusive, muda até o radical da palavra. Sobrecomum, só tem uma forma. Eu digo a criança, galera. Eu digo a criança aqui, isso aqui serve tanto para o homem como para a mulher. Ou seja, o sobrecomum é o substantivo atribuído para os dois gêneros. A vítima, a testemunha, são expressões inerentes tanto ao gênero masculino como ao gênero feminino. Vamos à flexão de número. A flexão de número pode ser singular e plural. Qual é a regra geral? Nós acrescentamos S. O S simboliza a pluralidade. Claro que existem outras formas. Por exemplo, existem regras em que a palavra terminada em R, por exemplo, em S ou em Z, nós acrescentamos a S, entenderam? Por exemplo, mar, mares, tá bom? Então, geralmente, a gramática nos traz várias regras, mas a regra geral de plural é o acréscimo de S. Por exemplo, também quando os substantivos terminados em vogal ou ditongo, também oral, geralmente são S. Sapato, sapatos. Relógio, relógios, casa, casas, classe, classes, tá? Qual é o grau? Então, nós vimos já aí, tá? Nós vimos gênero masculino e feminino, flexão de número singular e plural e o grau dos substantivos. O grau não é basicamente flexão, mas termina atribuído nesse contexto. Eu tenho o grau, um substantivo no grau normal, eu posso colocá-lo no grau aumentativo e no grau diminutivo. No grau normal eu tenho cadeira, copo e mulher. Mas eu posso, dentro dos modos gramaticais, dizer cadeirona, copo, copásio, mulher, mulherão. E isso com o acréscimo de alguns sufixos que denotam aumentativo. Quando nós acrescentamos esse sufixo e é de grau aumentativo, nós chamamos de aumentativo sintético. Mas só existe essa forma? Não, eu posso aí ter um aumentativo analítico, usar as palavras que intensificam. Enorme, grande, imensa. São palavras que dizem a mesma coisa, são aumentativo. Ideia, grandiosa. Então eu posso dizer cadeira grande ou cadeirona. Eu posso dizer copaz, eu posso dizer copo enorme. Mulherão, eu posso dizer mulher imensa. Ambas as expressões dizem a mesma coisa, são aumentativos. Só a estrutura. Que uma é a estrutura sintética, é o acréscimo de sufixo. E o aumentativo analítico não é o acréscimo de sufixo, é o acréscimo de uma palavra, que denota tamanho grande, ok? Diminutivo, tamanho pequeno. Eu posso acrescentar os sufixos, nós chamamos de diminutivo sintético, cadeirinha, casebre, tá? Gotícula, tá vendo? Então, são sufixos que denotam tamanho o quê? Pequeno, molécula, tá? O diminutivo também tem uma outra forma. Eu posso dizer cadeira pequena, eu posso acrescentar essa palavra aqui, dedo mínimo. Então, existem, pessoal, além dos sufixos que denotam tamanho pequeno, ainda existe uma outra possibilidade de eu atribuir o diminutivo. São acréscimo de palavras que denotam tamanho pequeno. Mas aí eu também quero concluir essa aula para vocês prestarem muita atenção nessas questões. Nem sempre as palavras com esse sufixo de aumentativo e diminutivo, eles fazem referência a grau. Muitas vezes nós usamos com essas expressões no aumentativo e no diminutivo com uma certa ironia, com um certo ar de sarcasmo, então, para diminuir alguém, depreciar alguém, tá?
E ainda quero lembrar que existem palavras que na língua portuguesa, elas parecem que tem um sufixo aumentativo, mas não são. Portão não é o aumentativo de porta, e portão tem um sufixo ão. Portão é porque já faz parte do léxico da estrutura, a palavra é portão. Portão não é uma porta grande, portão ele pode ser bem pequeno, tá bom? Então preste atenção a isso. Vocês têm que prestar atenção nessas expressões de grau. Nem sempre as palavras elas vão denotar grau. Cuidado, elas podem ter um sufixo denotando aumentativo ou pode ser um sufixo denotando diminutivo, mas não estão fazendo referência à variação de grau. Ele é um amorzinho. Amorzinho aqui não é o tamanho do amor. Aqui é uma forma carinhosa. Ele não passa de um pobretão, não é um pobre grande. Aqui quer diminuir, né, subestimar a capacidade do outro e tal. Gracinha não é uma graça pequena. Livreco aqui é no sentido pejorativo, diminuir a capacidade do livro da pessoa. Então, é um livreco de segunda categoria. Então, preste atenção que isso é bem relativo dentro do uso. Preste atenção no contexto da palavra dentro da oração. E você vai me dizer se é variação de grau ou não. Então, nós ficamos aqui na nossa aula, foi uma breve revisão. Eu espero que vocês respondam aí com toda a consciência possível essa atividade, porque essa atividade é avaliativa, tá bom? Então, vocês receberam todas as orientações plausíveis para a resolução dessa atividade. Portanto, hoje nós tivemos essa breve revisão, essa videoaula voltada para auxiliar vocês nesse momento já das nossas avaliações, ok? Então, um abraço em todos e até a próxima, tá? Fiquem com Deus.